Mário César de Santana. Presente. Romulo Casimiro Vicente. Presente. Maria Luísa Moreira Neto Ribeiro, presente. Cristiano Shoa Pietro. Presente. Claudinei Luiz Moraes. Joaquim Alves da Silva Júnior. Presente. José Donizete Ribeiro da Silva. José Luiz da Silva. Presente. Rodrigo Nunes Godó. Presente. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do segundo ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Piquete. Convido todos os vereadores, bem como o público presente, para que nos coloquemos em pé e juntos entoemos o hino Piquete. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos documentos constantes do expediente. Ofício Gabinete 354/2018. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência para conhecimento do decreto plenário dessa Casa o aceite da receita e das despesas da Prefeitura Municipal relativa ao mês de setembro de 2018. Atenciosamente, Ana Maria de Gouveia, Prefeita Municipal. Para arquivo. Próximo. Ofício Gabinete 356/2018. Em consideração aos termos contidos no requerimento 56 de 2018, recebido no dia 19 de outubro corrente, de autoria do vereador José Luiz da Silva, cumprimos informar esse legislativo de modo especial e inquerente que a propositura em questão foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços para análise da real situação em que se encontra o trecho da estrada em questão e ser verificada a possibilidade de atendimento do pedido. Atenciosamente, Ana Maria de Gouveia, Prefeita Municipal. Para arquivo. Próximo. Ofício Gabinete 357/2018. Considerando os termos das indicações abaixo, ambas, de autoria do vereador José Luiz da Silva, cumprimos comunicar esse legislativo de modo especial e proponente o seguinte: indicação 45 foi encaminhada à Secretaria de Obras e Serviços. Indicação 46, iremos verificar a possibilidade de atendimento. Atenciosamente, Ana Maria de Gouveia, Prefeita Municipal. Para arquivo. Próximo. Ofício Gabinete 359. Servimos do presente para solicitar a Vossa Excelência que seja marcada a audiência pública do dia 29 de outubro de 2018, segunda-feira, nos horários abaixo, para serem tratados dos seguintes assuntos: 10 horas, metas fiscais, lei de responsabilidade fiscal, 10h30, ações e serviços de saúde.
Atenciosamente, Ana Maria de Gouveia, Prefeita Municipal. Para o arquivo. Próximo. Ofício de Gabinete 362, de 2018. Em atendimento ao solicitado através do ofício 278 dessa data, comunicamos a Vossa Excelência que a contabilidade desse Poder Legislativo deverá utilizar o número 4.416, datado de 24 de outubro de 2018, na emissão do decreto para realizar o remanejamento de despesas do orçamento da Câmara. Atenciosamente, Ana Maria de Gouveia, Prefeita Municipal. Para o arquivo. Próximo. Ofício de Gabinete 365, de 2018. Segundo o presente, para informar esse legislativo, que estarei no período de 31 de outubro a 3 de novembro de 2018 de férias, período no qual estarei fora do país. Atenciosamente, Ana Maria de Gouveia, Prefeita Municipal. Para o arquivo. Próximo. Ofício de Gabinete 366, 2018. Segundo o presente, para encaminhar a Vossa Excelência para apreciação do egresso plenário dessa casa, o projeto de lei complementar 15 de 2018, dessa data, dispondo sobre a criação da Ouvidoria Geral do Município de Piquete e da outras providências. Solicito a Vossa Excelência que a tramitação do mesmo seja em regime de urgência, dada a importância do assunto nele tratado. Atenciosamente, Ana Maria de Gouveia, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Complementar número 15, de 2018, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria Geral do Município de Piquete e da outras providências. A Câmara Municipal de Piquete aprovou e a Prefeita do município sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado na Prefeitura do município de Piquete a Ouvidoria Geral do município, órgão independente com autonomia administrativa e funcional, diretamente vinculado ao prefeito municipal, tendo por objetivo assegurar a preservação dos princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos dos agentes do Poder Executivo Municipal, à administração direta e indireta. Artigo 2º. A Ouvidoria Geral do Município de Piquete tem as seguintes atribuições. 1. Receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município de Piquete, empregados da administração indireta e agentes políticos. 2. Realizar diligências nas unidades da administração, sempre que necessário para o desenvolvimento de seu trabalho. 3. Proceder correções preliminares nos órgãos da administração. 4. Manter sigilo, quando solicitado, sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes. 5. Manter serviço telefônico disponível a receber denúncias ou reclamações. 6. Realizar as investigações de todo e qualquer ato lesivo ou ao patrimônio público, mantendo atualizado arquivo de documentação relativa às reclamações, denúncias e representações recebidas. 7. Promover estudos, propostas e sugestões em colaboração com os demais órgãos da administração municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa. 8. Elaborar e publicar semestralmente relatórios de suas atividades. 9. Promover seminários e cursos versando sobre assuntos de interesse da administração municipal, no que esteja ao contrário da coisa pública. Artigo 3º. A Ouvidoria Geral do Município de Piquete será dirigida por um ouvidor geral com autonomia e independência para exercício de suas funções, nomeado pelo chefe do Executivo mediante portaria para um mandato de 2 anos, admitida recondução. Parágrafo único. A destituição do servidor geral do município antes do término do mandato somente poderá ocorrer por iniciativa do prefeito, desde que tal ato seja fundamentado e em decorrência de conduta considerada incompatível com o exercício das funções do cargo, devidamente comprovada em procedimento administrativo. 1. São requisitos para o exercício das funções do cargo: a. Ter mais de 21 anos de idade, não possuir antecedentes criminais que
põem sua reputação. C. Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, presidentes ou diretores de entidade que integrem a administração indireta, bem como os vereadores do município de Piquete. Artigo 4º. Compete ao ouvidor-geral do município: 1. Viabilizar a aproximação do cidadão com o Poder Executivo Municipal, atuando na prevenção e mediação das questões que lhe forem apresentadas. 2. Facilitar o acesso do cidadão ao sistema de ouvidoria, estimulando a sua participação na fiscalização e prestação do serviço público de competência do Poder Executivo. 3. Garantir resposta ao cidadão com clareza e objetividade. 4. Planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e orientar o sistema de ouvidoria, expedindo instruções quanto aos procedimentos a serem adotados. 5. Resguardar o sigilo das informações recebidas com esse caráter. 6. Providenciar remessa ao órgão ou entidade competente das sugestões, reclamações e denúncias recebidas, acompanhando a sua apreciação. 7. Dirigir-se diretamente aos secretários municipais e dirigentes máximos de órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, por iniciativa própria ou atendendo manifestação do cidadão para correção de procedimentos, apuração de fato ou adoção de providências administrativas, inclusive de natureza disciplinar. 8. Representar aos órgãos competentes contra os que obstarem o cumprimento de suas funções. 9. Comunicar às autoridades competentes o resultado das inspeções, estudos e verificações que realizar, com vistas à adoção de providências, representando, quando necessário, o chefe do Poder Executivo. 10. Sistematizar e divulgar relatórios periódicos da atuação do sistema de ouvidoria. 11. Analisar os indicadores de avaliação da satisfação do cidadão quanto aos servidores públicos. 12. Identificar oportunidades de melhoria na apresentação dos serviços públicos municipais e propor soluções. 8. Sugerir modificações de regulamentos e atos normativos, a fim de que o cidadão seja atendido com maior eficiência e civilidade. Artigo 5º. A Ouvidoria-Geral do Município contará para o seu adequado funcionamento com servidores para prestação de assistência técnica e administrativa. Parágrafo único. O Poder Executivo disponibilizará também os recursos materiais necessários à sua implantação. Artigo 6º. Fica criada a função de ouvidor-geral, cujas atribuições serão exercidas por um servidor efetivo da administração municipal a ser designado pela prefeita municipal. Parágrafo único. A gratificação de que se trata no caput deste artigo será de 30% sobre a remuneração do servidor nomeado. Artigo 7º. Para a consecução de seus objetivos, a Ouvidoria-Geral do Município de Piquete atuará: 1. Por iniciativa própria. 2. Por solicitação do prefeito e dos secretários municipais. 3. Em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer do povo e ou de entidades representativas da sociedade. Artigo 8º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta do atual orçamento municipal. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário à Maria de Governo e Prefeita Municipal. Caminhada à Comissão de Justiça e Redação. Próximo. Ofício 27 de 2018. Em resposta ao ofício 255 de 2018, senhor presidente, em atenção ao ofício número 255 de 2018 de Vossa Excelência, informo que a Prefeitura Municipal de Piquete realiza pagamento à firma vencedora da licitação do transporte escolar, contrato 01/2015, como segue: valor anual R$ 1.184.614. Valor por quilômetro R$ 6,10.
Quilômetro percorrido diariamente, 970 quilômetros. Adelaide Maria Gomes Coelho Godoy, secretária municipal de Educação. Arquivo. Próximo. Rotary Clube de Piquete, convite. O Rotary Clube de Piquete, através do seu conselho diretor, vem convidá-lo para abrir a carta festiva comemorativa do seu cinquentenário, ocasião em que também estará recepcionando o eminente governador distrital, Luiz Roberto Rubim, e sua digníssima esposa, Elizabeth Oliveira Rubim, coordenadora distrital das Casas da Amizade do Distrito 4.000, de Rotary Internacional em visita oficial ao clube. O evento terá lugar na sua sede social, a rua Santa Maria Nazaré, 151 Piquete, de frente ao Montanhês Clube de Piquete, a partir das 20 horas. Logo após o cerimonial solene, será servido um saboroso jantar aos presentes. Claudinei Luiz Moraes, secretário, Fabiano Cristóvão, presidente. Arquivo. Próximo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piquete. Aguinaldo Almeida Mendes, brasileiro, casado, vice-prefeito do município de Piquete, vem respeitosamente comunicar a Vossa Excelência que no período de 5 a 15 de novembro de 2018 estará viajando para a Terra Santa, Israel, cujo pacote de viagem foi adquirido no mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante de viagem que segue, e que, referida viagem, já era do conhecimento da prefeita. Esclarece que, no período, deixará de receber seus proventos conforme pedido feito ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Aguinaldo Almeida Mendes, vice-prefeito. Arquivo. Próximo. Ofício especial, senhor presidente, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência minha saída do bloco parlamentar a partir dessa data. Atenciosamente, vereador Romulo. Novo vereador, antes de eu encaminhar para o arquivo, quero dizer a Vossa Excelência que o vosso pedido ele torna-se sem efeito, em virtude do senhor não pertencer mais à Solidariedade, e sim ao PCdoB. Então, está sem efeito. Ok? Arquivo. Próximo. Ofício especial, senhor presidente, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência minha saída do bloco parlamentar a partir dessa data. Atenciosamente, Cristiano Chopier. Vereador, referente ao vosso ofício, Vossa Excelência está se desligando solidariedade do PSD? Enfim. Então, eu vou indeferir o pedido de Vossa Excelência em virtude da falta de consulta provisória do partido. Possível? Então, após a reunião da provisória, aí sim a gente define com relação a esse posicionamento. Ok? Sem problema. Próximo. Parecer 44, 2018, da Comissão de Justiça e Redação com relação ao projeto de lei ordinária 3 de 2018, do autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Ordinária 2029, de 31 de maio de 2016, e autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com termos aditivos com a entidade denominada Berço Redenção para auxílio nas despesas com a manutenção de crianças de ambos os sexos e que necessitam de abrigo. Conclusão do relator. Para melhor esclarecimento quanto ao referido projeto de lei do Executivo Municipal, acosta-se ao presente parecer a cópia de lei ordinária número 2029 de 2006, bem como cópias do respectivo CNPJ da referida entidade, sendo ele 50.015.833/0001-02. No caso em análise, é de se referir que a matéria anotada neste projeto de lei está perfeitamente adequada aos princípios de competência legislativa assegurados ao município esculpidos no artigo 30 da Constituição Federal e autorizada pela competência concorrente entre a União Federal e municípios previstos no artigo 23 da Constituição Federal. Nota-se, no entanto, que alguns termos deverão ser acrescentados à emenda, e no artigo 1º do projeto de lei, e em respeito à Lei Complementar 95 de 98, e Manual de Redação da Presidência da República, sem contar
o número do CNPJ, que não restou constante no artigo 1º do projeto, nos seguintes termos: emenda. Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros e a firmar convênio com a entidade denominada Bem Subvenção e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Piquete autorizado a firmar convênio em termos aditivos com a entidade denominada Bem Subvenção, inscrita no CNPJ 50.015.833-1000 contrato-02 da cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, mediante repasse de subvenção destinada a auxiliar nas despesas com a manutenção de crianças de ambos os sexos residentes em Piquete que estejam em situação de risco, necessitando de ser abrigadas em local seguro e adequado. Observamos que nenhum impedimento há nessa operação proposta por essa comissão, tendo em vista que a emenda acima mencionada não ocasionará a a desconfiguração do projeto proposto e nem tampouco fará modificações substanciais no mesmo. Conclusão. Antes do exposto, opino pela regulação, tramitação do mesmo, cabendo ao plenário a apreciação quanto ao mérito, desde que observadas as emendas propostas, pois somente assim o projeto se tornará adequado à legislação. Vereador Cláudio de Moraes, relator. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião com seus componentes, optou bem acatar o relatório assim apresentado e que passa a constituir o parecer da comissão pela regular tramitação do projeto de lei. Vereadora Maria Luiz Moreira Neto Ribeiro, presidente, e vereador Christian Puxou Pietro, membro. Parecer 19/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei ordinária 13/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal que altera a lei ordinária 2029, de 31 de maio de 2016, e autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com termos aditivos com a entidade denominada Bem Subvenção para auxiliar nas despesas com a manutenção de crianças de ambos os sexos e que necessitam de abrigo. Conclusão do relator. O referido projeto de lei complementar está devidamente instruído e não encontra nessa análise vestibular para a sua tramitação perante este Parlamento Municipal, razão pela qual opino favoravelmente pela aprovação do referido projeto. Vereadora Maria Relatora. Decisão da Comissão. Comissão de Finanças e Orçamento e reunião dos componentes optou bem acatar o relatório assim apresentado, que passa a constituir o parecer da Comissão favorável pela aprovação da propositura em estudo. Vereador Rômulo, presidente, vereador Joaquim, membro. Para outro dia, respectivos pareceres com os projetos. Próximo. Parecer 45/2018 da Comissão de Justiça e Redação, com relação ao veto apresentado ao projeto de lei ordinário CM 05/2018, lei de autoria da vereadora Malu, que dispõe sobre a comunicação prévia da interrupção ou suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de água e da outras providências. Conclusão do relator. Nas razões apresentadas pelo Poder Executivo Municipal, ela aponta que o projeto de lei invade competência legislativa, que ele seria privativa, vez que ele determina sobre o tema referente à gestão administrativa do Poder Executivo, referindo assim à separação dos poderes. Efetivamente, o referido projeto de lei possui extrema importância para todos os consumidores de energia elétrica e água residentes no município de Piquete, de modo que a proposição da excelentíssima vereadora Maria Luiz Moreira Neto Ribeiro merece grande atenção, por ser seu espírito social e, sobretudo, pelo seu desejo de proteger os moradores de nossa cidade. A questão, contudo, não está ligada diretamente ao mérito da proposição, mas ao vício de iniciativa decorrente do fato de que o projeto de lei foi apresentado pelo Parlamento.
quando deveria ter sido pelo Poder Executivo. Dessa forma, em razão da existência de precedentes jurisprudenciais que reforçam a tese esposada na razão do veto apresentado pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual opino favoravelmente pela aprovação do veto apresentado pelo Executivo Municipal, vereador Claudio de Moraes, relator. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e Redação em reunião dos seus componentes optou bem acatar o relatório apresentado e que passa a constituir. Parecer da comissão favorável pela aprovação do veto apresentado pelo Executivo Municipal. Vereadora Malu, presidente, vereador Cristian Mendes. Para a ordem do dia, discutir o projeto com os pareceres. Próximo. Parecer 46 de 2018 da Comissão de Justiça e Redação com relação ao projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar 12 de 2022 da autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de 6 cargos de motorista, referência a 3 na administração pública municipal. Conclusão do relator. Compete a esta comissão apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, além de outros instrumentos legais aplicáveis à espécie. A lei orgânica do município de Piquete, observado o disposto do artigo 169 da Constituição Federal, estabelece em seu artigo 142 o seguinte. Artigo 142. A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos na lei complementar, a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargo ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a administração de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, inclusive funções instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a projeções de despesas do pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Tomando a isso, à luz da lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, os gastos oriundos da implementação do projeto de lei em apreço enquadrariam na condição de despesa obrigatória de caráter continuado, despesas decorrentes derivadas de lei que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Nesse sentido, a proposição em textilha fica sujeita à observância do disposto no artigo 17, parágrafo 1º e 2º da referida LRF, que assim preceitua. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter contínuo as despesas decorrentes derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de recursos fiscais previstas no anexo referido ao parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes
ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, aplicação, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologias de cálculo utilizadas, sem prejuízos no exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 5º. As despesas de que trata este artigo não serão executadas antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que aqui ou aumenta. Parágrafo 6º. O disposto do parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas aos serviços da dívida nem no reajustamento da remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Pelo que dispõe o parágrafo 1º, o ato que cria o aumento de despesa de caráter continuado deverá ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que entrará em vigor e nos 2 subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. O parágrafo 2º, por sua vez, determina que tal ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensado pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Nessa oportunidade, o projeto de lei veio acompanhado de cálculo de previsão de impacto financeiro e orçamentário, assinado pelo secretário de Finanças, o que nos faz reconhecer a sua consonância com os imperativos legais logo acima apresentados. Contudo, existe uma ressalva a ser feita ao texto, ora em debate, vez que, tecnicamente, existe um erro em pretender-se criar mais 6 cargos de motorista, referência 3. O referido cargo já está criado por lei anterior, razão pela qual o texto legal deve ser aprimorado, alterando-se sua redação para que ele conste a criação de 6 vagas referentes ao cargo de motorista, referência 3. Assim, o projeto de lei deverá ser aprovado com alteração da redação de sua emenda e de seu artigo 1º, passando a constar a seguinte redação: dispõe sobre a criação de 6 vagas de motorista referência 3 na Prefeitura Municipal de Piquete. Artigo 1º. Ficam criadas no âmbito do Poder Executivo Municipal, alterando-se a Lei Complementar 191 de 2003, somando-se as já existentes as seguintes vagas: 6 vagas de motorista, referência 3. Diante disto, apenas com a ressalva logo acima apontados, opino favoravelmente pela aprovação desse projeto de lei. Vereador Claudinei, relator. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião de seus componentes, houve por bem acatar o relatório acima apresentado e que passa a constituir o parecer da comissão favorável pela aprovação do projeto de lei, observada a ressalva apresentada pelo excelentíssimo relator. Vereadora Malu, presidente, e vereador Cristian membro. Parecer 20 de 2018, a Comissão de Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei complementar 12 de 2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de 6 cargos de motorista referência 3 na administração pública municipal. Conclusão do relator: o referido projeto de lei complementar está devidamente instruído e não encontra nessa análise vestibular para sua tramitação perante este Parlamento.
Municipal, razão pela qual opino favoravelmente pela aprovação do referido projeto. O vereador Amauro, relatora, decisão da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião de seus componentes, por bem acatar o relatório acima apresentado, e que passa a constituir o parecer da comissão favorável pela aprovação da propositura em estudo. Vereador Romulo, presidente. Vereador Joaquim, membro. Para a ordem do dia, o respectivo projeto tem como os pareceres. Próximo. Parecer 47 de 2018 da Comissão de Justiça e Redação com relação ao projeto de lei complementar 13 de 2018, da autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que dispõe sobre as obrigações acessórias relativas ao ISSQN, prevê a aplicação de multa para o caso de descumprimento e da outras providências. Conclusão do relator. Uma vez que o referido projeto visa a criar obrigações aos prestadores, tomadores e intermediários de serviços previstos na Lei Complementar 198 de 2003, assim como a aplicação de multa por seu descumprimento, de rigor uma maior atenção do Legislativo na sua apreciação. Vê-se, através deste projeto de lei, que a administração municipal tem buscado aprimorar a cobrança do ISSQN, imposto sobre serviços de qualquer natureza, e, através disso, criar mecanismos que impliquem ao contribuinte uma penalidade pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas na lei, de modo que, não sendo cumprida a obrigação, automaticamente lhe seria aplicada uma multa, tal qual previsto nos dispositivos contidos no artigo 2º do projeto de lei complementar. Contudo, estes dispositivos não trazem expressamente definido, pelo menos alguns deles, inciso 1, a linha A e B, inciso 2, a linha B e E, qual seria a base de cálculo dessas multas. De outra forma, fica evidente também que a aplicação da multa, sendo ela uma penalidade, deve ser correspondente à infração cometida, não se mostrando justa, ao meu ver, a aplicação de uma mesma multa para situações diferentes. Dessa forma, como está indefinida a base de cálculo de algumas multas previstas no artigo 2º do referido projeto de lei, bem como pelo fato de que se mostra 5% um valor elevado para alguns casos, opino desfavoravelmente pela aprovação do referido projeto, vereador Claudinei, relator. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e Redação em reunião de seus componentes ouve por bem acatar o relatório acima apresentado e que passa a constituir o parecer da comissão favorável pela desaprovação da propositura em estudo. Vereadora Malu, presidente. Vereador Christian, membro. Parecer 21 de 2018 da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao projeto de lei complementar 13 de 2018, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que dispõe sobre obrigações acessórias relativas ao ISSQN, prevê a aplicação de multa para o caso de descumprimento e da outras providências. Conclusão do relator. Uma vez que o referido projeto visa criar obrigações aos prestadores, tomadores e intermediários de serviços previstos na Lei Complementar 198 de 2003, assim como a aplicação de multa por seu descumprimento, de rigor de uma maior atenção deste legislativo, da sua apreciação, vê-se, através desse projeto de lei, que a administração municipal tem buscado aprimorar a cobrança do ISSQN, imposto sobre serviços de qualquer natureza, e, através disso, cria mecanismos que impliquem ao contribuinte uma penalidade pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas na lei, de modo que, não sendo cumprida a obrigação, automaticamente lhe seria aplicada uma multa tal qual previsto nos dispositivos contidos no artigo 2º do projeto de lei complementar. Contudo, estes dispositivos não trazem expressamente definido pelo menos alguns deles, inciso 1, a linha A e B, inciso 2, as linhas B e E, qual seria a base de cálculo dessas multas.
De outra forma, fica evidente também que a aplicação da multa, sendo ela uma penalidade, deve ser correspondente à infração cometida, não se mostrando justa a aplicação de uma mesma multa para situações diferentes. Dessa forma, como não está indefinida a base de cálculo de algumas multas previstas no artigo 2º do referido projeto de lei, bem como o fato de se mostrar 5% um valor elevado para alguns casos, opino desfavoravelmente pela aprovação do projeto de lei. Vereadora Malu, relatora. Decisão da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião dos seus componentes, optou bem acatar o relatório acima apresentado, que passa a constituir o parecer da comissão desfavorável pela aprovação da propositura em estudo. Vereador Rômulo, presidente, vereador Joaquim Membro. Para a ordem do dia, o respectivo parecer com o projeto. Próximo. Parecer 48 de 2018, da Comissão de Justiça e Redação, com relação ao projeto de lei complementar 14 de 2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de 2 cargos de operador de máquina referência 17 na administração pública municipal. Conclusão do relator. Compete a essa comissão apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, além de outros instrumentos legais aplicáveis à espécie. A lei orgânica do município de Piquete, observando o disposto do artigo 169 da Constituição Federal, estabelece em seu artigo 142 o seguinte: artigo 142. As despesas de pessoal ativo e inativo ficará sujeito aos limites estabelecidos na lei complementar, a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou operação de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção de despesa do pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Somando a isso, à luz da responsabilidade fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, os gastos oriundos da implementação do projeto de lei em linha preço enquadram-se na condição de despesas obrigatórias de caráter contínuo, despesas decorrentes derivadas de lei que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Nesse sentido, a proposição em textilha fica sujeita à observância no disposto do artigo 17, parágrafo 1 e 2, da referida Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim preceitua. Artigo 17. Considera-se obrigatória, de caráter continuado, as despesas correntes derivadas da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo referido, parágrafo 1º, artigo 4º. Devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita
o proveniente da elevação de alíquotas, aplicação, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologias de cálculo utilizadas sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 5º. As despesas de que trata este artigo não será executada na implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, os quais integrarão o instrumento que criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O disposto do parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas aos serviços da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Pelo que dispõe o parágrafo 1º, o ato que cria o aumento das despesas de caráter continuado deverá ser instruído com estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício de que entra em vigor nos 2 subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Parágrafo 2º. Por sua vez, determina que tal ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Nessa oportunidade, o projeto de lei veio acompanhado de cálculo de previsão de impacto financeiro orçamentário, assinado pelo secretário de Finanças, o que nos faz reconhecer a sua consonância com os imperativos legais logo acima apresentados. Contudo, existe uma ressalva a ser feita ao texto ora em debate, pois que, tecnicamente, existe um erro em pretender-se criar mais 2 cargos de operador de máquina. O referido cargo já está criado por lei anterior, razão pela qual o texto legal deve ser aprimorado, alterando-se sua redação para que nele conste a criação de 2 vagas de cargo de operador de máquina, referência 17. Assim, o projeto de lei deverá ser aprovado com alteração da redação de sua emenda e de seu artigo 1º, passando a constar a seguinte redação: dispõe sobre a criação de 2 vagas de operador de máquina, referência 17, na Prefeitura Municipal de Piquete. E artigo 1º. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Municipal, alterando-se a Lei 1357 de 90, somando-se as já existentes as seguintes vagas: 2 vagas de operador de máquina, referência 17. Diante disto, observada a ressalva logo acima apontada, opino favoravelmente pela aprovação desse projeto de lei, vereador Claudinei, relator. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e Redação em reunião de seus componentes optou bem acatar o relatório acima apresentado, que passa a constituir o parecer da comissão favorável pela aprovação do projeto de lei, observada a ressalva apresentada pelo excelentíssimo relator, vereadora Malu, presidente, vereador Christian, membro. Parecer 22, da Comissão de Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei complementar 14 de 2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de 2 cargos de operador de máquina, referência 17, na Administração Pública Municipal. O referido projeto de lei complementar está devidamente instruído e não encontra óbice nessa análise vestibular para sua tramitação perante este Parlamento Municipal, razão pela qual opino favoravelmente pela aprovação do referido projeto. Vereadora Malu, relatora. Decisão da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião com seus componentes, optou por acatar o relatório acima apresentado, que passa a constituir o parecer da comissão favorável pela aprovação da propositura do estudo. Vereador Rômulo, presidente, vereador Joaquim, membro. Para a ordem do dia, os respectivos pareceres, juntamente com os projetos. Próximo.
Requerimento 57 de 2018, de autoria do vereador Mário Celso de Santana. Palavra do dia. Requerimento 58 de 2018, de autoria do vereador Claudinei. Palavra do dia. Requerimento 59 de 2018, de autoria do vereador Claudinei. Palavra do dia. Requerimento 60 de 2018, de autoria do vereador Mário Celso de Santana. Palavra do dia. Requerimento 61 de 2018, de autoria do vereador Romo. Palavra do dia. Requerimento 62 de 2018, de autoria do vereador Mário Celso de Santana. Palavra do dia. Indicação 48 de 2018. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal Ana Maria de Gouveia que sejam adotadas as providências necessárias para que se promova a limpeza do mato localizado no prédio situado em frente com o posto de saúde do centro, nas proximidades da igreja matriz de São Miguel, prédio da antiga Telesp, determinando-se o caso que a empresa responsável pelo local providencia a respectiva limpeza. Justificativa. Os moradores da localidade estão reclamando da quantidade de mato existente na referida propriedade, o que poderá se tornar um criador de animais peçonhentos. Certo de contar com o apoio e a atenção desse executivo, antecipadamente agradeço. Vereador Mário Celso de Santana. Encaminhar a consideração do senhor prefeito. Próximo. Indicação 49 de 2018. Indica a excelentíssima senhora Ana Maria de Gouveia, prefeita municipal, a necessidade de determinar a pintura da faixa de pedestre localizada próxima à quitanda da Vera. Justificativa. O trânsito ali é intenso e a faixa de pedestre se faz necessária para facilitar a vida dos mesmos e evitar possíveis acidentes. Vereador Eloísio Marinho. Encaminhar a consideração do senhor prefeito. Próximo. Solicito uma cópia, presidente. Cópia do vereador Eloísio. Indicação 50 de 2018. Indica a excelentíssima senhora Ana Maria de Gouveia, prefeita municipal, a necessidade de recolocar os bancos que foram tirados da Praça do Jambeiro. Justificativa. Muitos munícipes se utilizavam dos referidos bancos para descanso, leitura e muitas vezes apenas para bater o papo. Fui procurado pelos mesmos solicitando tal serviço. Vereador Luiz Marinho. Encaminhar a consideração do senhor prefeito. Próximo. Solicito uma cópia também, presidente. Cópia do vereador Luiz. Indicação 51 de 2018. Indica a excelentíssima senhora Ana Maria de Gouveia, prefeita municipal, a necessidade de realizar a limpeza na rua Madre Maria Nazarela, na caixa d'água. Justificativa. Devido às chuvas, o mar está tomando conta da estrada, além do mau aspecto. O aparecimento de animais peçonhentos nas residências e constantes, que tem causado transtornos aos moradores. Vereador Eloísio Marinho. Encaminhar a consideração do senhor prefeito. Próximo. Indicação 52 de 2018. Indica a excelentíssima senhora Ana Maria de Gouveia, prefeita municipal, a necessidade de trocar a lâmpada existente na estrada do Curiaba em frente à casa do Pacífico. Justificativa. A referida lâmpada parece estar com sua vida útil no final, pois começa a clarear e depois vai diminuindo sua luminosidade, deixando o local mal iluminado. Vereador Eloísio Marinho. Encaminhar a consideração do senhor prefeito. Solicito uma cópia também, presidente. Cópia do vereador Eloísio. Próximo. Moção 43 de 2018, de autoria do vereador Mário Celso de Santana. Palavra do dia. Próximo. Moções 44 e 45 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo Nunes Godoy. E moção 46 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo Nunes Godoy. Palavra do dia, as respectivas moções de autoria do vereador Rodrigo Nunes. Passamos neste momento para o uso da tribuna livre. Eu gostaria então de chamar o cidadão professor Ronaldo de Souza Oliveira, inscrito para usar a tribuna. Por gentileza. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da resolução que regulamenta o uso da tribuna ao senhor Ronaldo. Ronaldo, eu vou ler o artigo 3º da resolução só para deficiência, que pode ser falado.
Os cidadãos inscritos deverão tratar única e exclusivamente de assuntos pertinentes à coletividade, expressando-se através de termos corteses, sendo vedado o uso da tribuna para tratamento de assuntos pessoais. O senhor dispõe de 10 minutos sem direito à parte. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da casa de dar essa abertura aqui, né? Dar boa noite ao presidente da Câmara, ao grupo de vereadores, ao grupo presente, a todos os ouvintes. E eu vou me apresentar, para quem me conhece, meu nome é Ronaldo Souza, eu sou professor na modalidade de magistério na modalidade normal, sou graduado em Educação Física e especialista em Educação Física Escolar e Recreação. Eu moro em Piquete há 5 anos, não é? E o tema que eu vou falar é a respeito da importância e da obrigatoriedade da educação física escolar em toda a educação básica. Por que eu resolvi abordar esse tema e trazer ele para os vereadores possam tomar conhecimento? Porque eu dei aula aqui em Piquete no ano de 2017, né, como professor de regente de turma, e eu pude constatar que Piquete é uma das cidades do Vale do Paraíba que não tem professor de educação física na educação básica, na educação infantil e nem fundamental nas séries iniciais. Então, eu como educador, eu tenho que dar o primeiro passo, né, para que o município possa alcançar esse objetivo, não é, que é de sumar importância para todos os educandos, não é, e para que os cidadãos piquetes não possam ser prejudicados em relação a isso. Eu dividi o tema em 2 tópicos, não é? E eu vou iniciar com a importância da educação física escolar. Aqui não é de conhecimento de todos que a atividade física é importante não só para crianças, mas para adultos, para idosos, para qualquer pessoa, não é? E essa conscientização da importância do esporte, da atividade física, do se estar ativo, ela se inicia na maternidade. Ela se trabalha nas escolas públicas, com a educação infantil, e aliando essa atividade física à educação moral e intelectual, para que o ser humano possa ser educado de maneira como um todo, integral. Então, essa é a proposta de todos os municípios. Eu trabalho aqui, hoje, eu trabalho na Prefeitura de Guaratinguetá, eu atendo por volta de 400 crianças, né, de 7 a 11 anos de idade, e eu observo que não só em Guaratinguetá, mas todas as outras prefeituras que eu já trabalhei, todos os gestores têm essa preocupação em tratar a educação física como um conteúdo de conhecimento, um conteúdo que pode formar cidadãos com caráter, formar cidadãos dignos e que possam exercer o direito dele na sociedade de maneira crítica, de maneira consciente, não é? Então, hoje a educação física ela é uma disciplina de conteúdo, de conhecimento. Então, eu fiz esse pequeno discurso aqui, eu estou um pouco nervoso, né? É natural, eu nunca falei assim em nenhuma Câmara de Vereadores. E o que eu quero falar também é sobre o que é educação escolar, para que as pessoas, vocês, os ouvintes, os vereadores aqui presentes, possam entender. Eu fiz um pequeno rascunho. A educação física é uma disciplina muito significativa, porém, por diversas vezes, pouco valorizada na grade curricular. Ela insere, adapta e incorpora alunos no saber corporal do movimento. Sua função é formar o cidadão, que irá produzi-la, reproduzi-la, transformá-la, qualificando para desfrutar dos jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas de aptidão física. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, quando se inicia, desde a maternidade, essa atividade física, essa educação física escolar, nas escolas de educação infantil, faz com que tenhamos cidadãos mais íntegros, mais capacitados, mais, como é que eu posso dizer, mais para que o cidadão ele tenha essa visão crítica, essa preocupação com o bem-estar, a qualidade de vida, e isso é importante que a gente carregue isso nessa vida.
A gente tenha isso, não só como adolescente, às vezes tem muito. Hoje eu fico observando, o Fundamental 2 nas escolas públicas, eles não dão, os alunos não dão a devida importância que se deve dar às práticas esportivas. Não é? Por quê? Porque eles vêm já lá no Fundamental, não é? Cidades que não colocou o professor de educação física especializado para ministrar as aulas, porque aqui em Piquete, na verdade, ela tem educação física na grade curricular. Porque a lei, a lei de diretrizes básicas estabelece que a educação física é conteúdo, a lei de diretrizes básicas estabelece que a educação física faz parte do processo pedagógico da escola. Então, ela tem que estar na grade curricular. Na verdade, aqui só funciona na teoria. Na prática, os professores que dão aula de educação física aqui, eles são os agentes de turmas. E eu acho isso muito desgastante para o professor. Agora, imagine vocês, o professor ficar de 7 da manhã até 11h50 com uma turma de 25 alunos dentro de uma sala de aula. E aí, quando tem aula de educação física, o professor simplesmente não sabe o que fazer, porque ele não é especializado naquela disciplina. E isso gera um grande prejuízo para o aluno. Por quê? O professor simplesmente vai lá e vai reproduzir os jogos e as brincadeiras que os alunos já têm, já trazem de casa. Porque todo aluno brinca, toda criança brinca na rua. Então, ele já traz de casa essa reprodução e o professor simplesmente vai falar o quê? Se vira como um afastador, para não uma pessoa que oriente, mas que não deixe brigar, não deixe entrar em divergência com o outro. Já a educação física, o professor especializado em educação física, ele já tem um procedimento, um planejamento, um sistema que ele vai introduzir ao longo do ano. Não é? Um planejamento que tem. Eu iniciei aqui, quando eu estava em 2017, aqui, lá no Maria Auxiliadora, eu entrei como professor substituto no processo seletivo. E aí, eu, como um acordo com o diretor da escola, o professor substituto funciona dessa forma. Ele fica na escola de stand-by, e quando o professor regente da turma ele tem que faltar, o professor substituto ocupa a sala de aula. Como eu ficava, na maioria das vezes, de stand-by na escola, eu propus ao diretor da escola, o Gil, para que eu desse as aulas de educação física para os meninos. E iniciei um processo, teve chamada, teve feito diário, foi uma coisa nova para as crianças. Elas ficaram deslumbradas com tudo isso. Por quê? Porque há muito tempo não existe um professor especialista ou especializado em educação física no município que possa ministrar essas aulas. Então, isso é um grande prejuízo. Por quê? Porque o município de Piquete tem uma estrutura física boa. Todas as escolas que tem aqui em Piquete, ela tem uma quadra de esporte, não é? Quando eu cheguei no Maria Auxiliadora, existiam alguns materiais esportivos que eu utilizava, que está ocioso até hoje. Eu não sei se até hoje, mas eu acho que isso gera um grande prejuízo para as crianças. Não é? E vou falar do segundo tópico. O segundo tópico é a obrigatoriedade da educação física. Essa obrigatoriedade, eu espero que esse assunto que eu fiz aqui possa apresentar uma reflexão, não só para os vereadores aqui presentes, mas também para o Poder Executivo. Eu não estou aqui em oposição a ninguém, eu não estou aqui para levando cuidado pessoal, eu estou aqui estabelecendo um direito de cidadão. Eu sou um cidadão pequenense. Eu voto aqui, eu pago os impostos aqui, então eu vim aqui nesse sentido. Não é? Eu estou aqui para contribuir, eu não estou aqui para fazer oposição a ninguém. Não é? Então, a obrigatoriedade dessa disciplina, ela vem amparada tanto no direito constitucional, como na LDB, como no ECA. Então, a educação física como direito constitucional está amparada no capítulo 3, do artigo 217 da Constituição Federal, é o direito ao desporto. Ela está amparada, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no capítulo 4, artigo 53. Sua aplicação na educação está regulamentada pela lei número 93, 94 e 96, que estabelece as diretrizes para a educação. E aí tem alguns doutrinadores que falam sobre isso. Aí eu aproveito a oportunidade, por exemplo, meu tempo já está meio escasso ali, e eu vou falar também de alguns outros projetos que amparam essa obrigatoriedade da educação física, que é, no caso, o projeto de lei do Senado, número 249, de 2012. Esse projeto opera a lei 93, 94, de 23 de 96, que estabelece os direitos da educação. O que diz? O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o parágrafo 3º do artigo 26 da lei 93, 94, passa a vigorar com a seguinte relação.
A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, com a carga horária mínima de 2 horas semanais. Então, aqui Piquete, além de respeitar a educação física como na prática, e na teoria tem. A teoria tem sim. Se vocês amanhã, ou em qualquer escola, pedir a proposta pedagógica da escola, tem lá, educação física, mas é 1 hora. Então, tem esse decreto do Senado Federal que estabelece que a jornada mínima tem que ser de 2 horas, e não de 1 hora. E Piquete, além de não conhecer o professor de educação, Felizmente, o tempo de hoje já está vencido. eu quero agradecer a todos, né, desejar uma boa noite. Espero que esse discurso aqui, eu fiquei um pouco nervoso, né, mas que sirva de reflexão para que os vereadores possam estar junto ao Executivo, cobrando, porque é uma coisa de sua importância e vai trazer muitos benefícios, não a curto prazo, mas a longo prazo para a cidade do Piquete. Então, eu quero agradecer a todos, a Câmara, uma boa noite a todos. Eu que agradeço. Passamos, neste momento, para o uso da tribuna. Solicito a senhora vereadora que faça a chamada dos vereadores inscritos para o uso da tribuna. O primeiro vereador inscrito é o vereador Rodrigo Nunes. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da rádio, natureza, internautas, público presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar pelo uso da tribuna livre do professor Ronaldo, que aqui esteve, e que compartilhou conosco o conhecimento que é de sua especialidade. Integro a Comissão de Educação nesta casa, juntamente com o vereador Domi e o vereador Romo, e quero colocar à disposição para conversarmos e, posteriormente, cobrarmos do Executivo a legalização disso, uma vez que, em tese, como o senhor disse, está por uma questão burocrática legalizado, mas não se executa, não se coloca em prática, não existe, de fato. Então, ficou realmente algo que nós poderíamos dizer no velho ditado inglês, não acontece. E já colocando à disposição para isso. Quero na sessão passada, quando fiz uso da tribuna, eu antecipei meus agradecimentos a todos a respeito da gestação de esposas, gravidez, uma vez que o carinho recebido por nós
foi e é muito grande. Dos munícipes, dos amigos, dos familiares, de todos aqueles que acompanham a nossa história de vida. Estende os agradecimentos a essa casa, como reitero os meus agradecimentos, uma vez que a minha filha nasceu e a grata felicidade de vir a essa tribuna só a qualidade de vereador e dizer que Deus não somente nos abençoou em ter e receber um presente para 10 anos de casado e com 3 filhos adotivos, mas também por nós podemos presentear a cidade de Piquete como uma piquetense. Sim, piquetense. Que muitos não sabem disso. A legislação alterou em 2017. Então, não se registrar